Bom, pessoal, fazendo a correção da prova, a questão 1, o enunciado era o seguinte: observe a planilha abaixo criada no Excel 2010 em português. Então, desenvolvam a planilha como segue acima, posteriormente preencha os valores de soma, média e posteriormente o conceito, né, utilizando a função se, onde a média for maior ou igual a 8, o conceito é ótimo, e se for maior ou igual a 5, o conceito é regular, e se for menor que 5, o conceito é ruim. Esboçando então esse esquema no Excel, para soma vocês iriam utilizar a função soma, então igual soma, né? Seleciona os valores da prova, então só realizar o cálculo soma, né? E pressionar o Enter. Posteriormente aplicar o cursor de preenchimento. No item média, vocês vão utilizar a função média, então igual média. Seleciona as notas, né, da prova, feche o parêntese e pressione o Enter e aplique o cursor de preenchimento. Então, no conceito, você vai identificar, através da função se a média for maior ou igual a 8 é ótimo, se maior ou igual a 5 regular e se menor que 5 ruim. Então, fazendo esse processo, ficaria o seguinte: igual se média for maior ou igual a 8, ponto e vírgula, vamos abrir aspas duplas e escrever ótimo. Fecha aspas duplas. E a outra condição é se a média for maior ou igual a 5, ponto e vírgula, o conceito vai ser regular. E o último, né, que será, aqui só faltou um R, aspas duplas e depois que fecha, né, o ponto e vírgula, é se a média for menor que 5, ponto e vírgula, o conceito será ruim. Então, fecho aspas. Eu abri 3 Cs, né? Então, você irá fechar 3 parênteses. E aí, é só pressionar o Enter e, posteriormente, o cursor de preenchimento. Então, essa seria a resolução da questão. Na questão 2, então, vocês vão aplicar, né, na planilha 1, a formatação condicional. Então, se a coluna conceito ela estiver com o conceito ótimo, ficará em azul. Se for regular, ficará em amarelo. E se for ruim, ficará em vermelho. Para isso, vocês vão selecionar os conceitos e clicar aqui em formatação condicional, nova regra. Então, posteriormente, formatar apenas células que contenham e aqui nessa opção logo abaixo, texto específico. Então, nas células que contenham o conceito ótimo, vocês vão clicar em formatar e vão colocar, no caso aqui, vou colocar o preenchimento, o fundo, né, de azul, como pede na questão 2. Dá um OK. Então, os conceitos ótimos estão em azul. Então, vamos para o próximo. Nova regra. Formatar apenas as células que contenham texto específico e regular. Então, todas as células que tiverem o conceito regular, eu vou formatar com fundo amarelo. Deu um OK, OK novamente. E agora eu vou para o conceito ruim. Formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham. Então, texto específico, vou escrever ruim. E vou formatar com a cor de fundo vermelho. Pressione OK. E a questão 2 já está resolvida. A questão 3, né, era para desenvolver a planilha de acordo com a formatação, né, que pedia na prova. Primeiro, então, você irá calcular o valor total dos serviços utilizando uma função. A oficina do José está excepcionalmente oferecendo um desconto de 3% para seus clientes. Calcule na coluna total com desconto um novo valor que deve ser pago pelos clientes. Então, vocês iriam somar esses dois valores e depois aplicar 3% de desconto nesses valores. Então, nessa questão, não seria necessário utilizar nenhum tipo de função. Então, resolvendo ela, aqui no total eu iria calcular igual soma, selecionaria os valores, né? Fecharia o parêntese, pressiono o Enter, aplicaria o cursor de preenchimento e agora vocês iriam, né,
aplicar o desconto de 3%. Então, para aplicar essa porcentagem de desconto no Excel, eu sempre vou multiplicar a porcentagem ao valor que eu quero, né, descobrir a porcentagem de desconto. Então, como é um desconto, eu vou ter que subtrair essa porcentagem no total. Então, para isso, primeiro eu coloco igual, seleciono o total, que é o dado, né, que eu vou subtrair os 3%, coloco um sinal de subtração, abro parêntese. Então, eu quero achar 3% desse total. Então, no Excel, ele entende que eu tenho que multiplicar por 3. Então, total vezes 3%. Como eu estou trabalhando aqui com referência, e existe aquela questão de bloqueio, né? Quando eu trabalho com referências absolutas, eu preciso aqui pressionar o F4, né? Para que os outros valores não peguem essas células abaixo. Então, quando eu bloqueio, eu evito, né, que o valor seja relativo para as células selecionadas abaixo. Então, fecho o parênteses, dou um Enter, eu já tenho o total com desconto. E aqui é só aplicar o cursor de preenchimento. Aí eu já tenho o valor de 3% subtraídos, né, aqui no total. Aqui ainda eu poderia aplicar o tipo moeda, né? Então aqui eu venho moeda e aí eu já tenho aqui em forma de reais. A questão 4, eu passei então, né, outra planilha e aqui eu pedi alguns dados, né? Então crie e formate a tabela como ilustrado. E se o valor da compra for maior ou igual a R$1.000, o desconto é de 6%. E se o valor da compra for menor que R$100, o desconto é de 3%. E logo abaixo eu dou algumas orientações. Então, calcule o desconto utilizando a função SI e apresentando qual a porcentagem de desconto, né? Então, eu iria apresentar 6 ou 3% nessa coluna. E, posteriormente, calcule o valor do desconto, também utilizando a função SI. Então, para isso, vocês vão fazer o seguinte. Então, igual se, né, o valor for maior ou igual a 1.000, ponto e vírgula, eu vou mostrar que o desconto é de 6%. Se não, então, se o valor for menor que 1.000, o desconto é de 3%. Fecho parênteses, abri 2 cis, então fecho 2 parênteses no final. Pressiono Enter, eu já tenho aqui a porcentagem, né, de desconto. Agora, no valor do desconto, eu já vou aplicar essa porcentagem no valor da compra, né? Então, quero saber quanto que foi descontado nesse valor. Então, ficaria o seguinte, igual se o valor da compra, né, que é a nossa base para montar as condições, for maior ou igual a 1.000, ponto e vírgula, eu vou falar que o valor da compra, né, vezes, para me achar a porcentagem, por exemplo, 6%. Então, como eu estou trabalhando aqui com referências, eu preciso bloquear essa célula também. Então, é só pressionar F4, eu já tenho a minha primeira condição montada. A segunda, então, é igual, aqui eu não preciso colocar igual, né, no meio, é só digitar o se o valor da compra for menor que 1.000, ponto e vírgula, eu vou fazer o valor da compra vezes 3%. Bloqueio e fecho 2 parênteses. Aí eu já tenho o valor do desconto. Então, aplico aqui, né, o tipo moeda e já tenho a resolução da questão 4. A questão 5 ela era bem simples, né? Era basicamente esboçar essa tabela de acordo com essa imagem, né? Fazer aqui um cálculo de quantidade vezes preço unidade no valor final e posteriormente no valor da compras realizar a soma de todos os valores final e por fim subtrair o caixa da empresa menos o valor da compra. Então vamos fazer isso. Aqui eu tenho uma planilha, então igual quantidade multiplicado por preço unidade, Enter, né? Aplico o cursor de preenchimento e aí eu já tenho os valores. No valor da compra, eu quero somar todos esses valores finais. Então, igual
soma, seleciono os valores com o mouse, fecho o parêntese e pressiono o Enter. E o saldo final, compras, é igual o caixa da empresa menos o valor das compras. Então, tá aí o resultado final. Outro tópico que será cobrado na prova colegiada será a validação de dados. A validação de dados ela é utilizada para evitar que os usuários insiram dados que não são parametrizados, por exemplo, pela empresa, de forma errada, né? Então, a validação de dados ela evita erros de entrada de valores em células. Então, eu defino intervalos, defino valores que podem ser digitados naquela célula. Então, por exemplo, eu quero digitar só F ou M naquela célula. Então, só vou poder digitar F ou M. Não posso digitar A, B, C ou D. Não posso digitar outra palavra. Ou se eu quero, por exemplo, números só entre 5 e 10. Eu não posso digitar outros valores que não estejam nesse intervalo de 5 ou 10. Então, esse recurso é utilizado sempre que for necessário restringir, orientar ou verificar se os dados digitados estão de acordo com o contexto da planilha. Então, vou fazer um exemplo aqui na prática, só para vocês entenderem como que funciona e como que realiza essa validação de dados no Excel. Então, para isso, vamos simular mais ou menos um formulário. Então, por exemplo, quando você faz a inscrição do vestibular, você tem lá a opção de selecionar o sexo feminino ou o sexo masculino. E lá já vem uma caixinha de texto que você só seleciona, você não digita a informação, porque pode causar redundância. Ou eu posso colocar só F ou M, ou outra pessoa pode ir lá digitar feminino ou masculino. Então, há divergência aí entre dados. Então, vamos simular um formulário que pede essa informação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o formulário dados. E nesse formulário dados, eu vou solicitar aqui o sexo da pessoa. Então, nesse campo aqui, logo à frente o sexo, eu só quero que a pessoa ou selecione F ou M. Vou criar uma nova planilha aqui onde vão ter esses dados, então F ou M. Então, essa aqui é minha lista de dados, F ou M. Então, vou selecionar aqui e vou definir um nome para essa lista de sexo. Então, sexo feminino ou sexo masculino. Então, essa planilha 2 aqui vai ser como se fosse a minha base de dados. Então, vou voltar aqui no meu formulário, vou até definir o nome aqui de formulário. E aqui na planilha 2 vai ser banco de dados. Então, no formulário, eu quero que traz F ou M. Então, aqui posicionado em frente ao dado sexo, eu vou clicar aqui em validação de dados, que fica na guia dados, né? E validação de dados novamente. Em permitir, eu vou clicar aqui em lista. Então, a validação de dados, ela permite uma lista de seleção de dados. Lá, eu tinha definido o nome daquela lista, daquela seleção de sexo. Então, aqui eu vou colocar igual sexo. Vou dar um OK. E se vocês perceberem aqui, apareceu aqui uma setinha para eu fazer uma seleção. Então, se eu clicar nessa setinha, aqui vão estar as informações para eu selecionar somente F ou M. Então, eu posso realizar essa seleção. Eu poderia também fazer uma lista de funcionários. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho vários funcionários. Então, aqui eu colocaria o nome deles, que aqui é minha base de dados, né? Meu banco de dados. Então, Ana, a Bruna, a Carla, o Paulo. Então, esses aqui são meus funcionários, Ana, Bruna, Carla e Paulo. Vou selecionar eles e aqui vou definir o nome de funcionários. Então, essa lista aqui, ela vai ter o nome de funcionários. Pressiono Enter, né? E lá no meu formulário, eu vou criar um campo funcionários. Então, eu não quero que seja adicionado outros funcionários sem ser aqueles que tem na minha base de dados. Então, eu quero que a pessoa selecione. Então, vou posicionar aqui em frente funcionários, dados novamente, em validação de dados, né? E aqui vou colocar uma lista e aqui eu vou preencher com igual eu escrevi anteriormente,
naquela lista que eu selecionei, né? Então, funcionários. Dou um OK. E aqui, vamos ver se tem. Já tem os funcionários que eu criei na outra planilha. Então, trabalhando dessa forma, eu evito, né, que seja digitado, né, inserido outros dados sem ser aqueles, né, que eu desejo. Então, eu bloqueio as informações. Por isso que a validação de dados evita erros. E aí eu poderia também trabalhar com valores. Então, eu quero pessoas para trabalhar na minha empresa que tenha idade entre 18 e 50 anos, vamos supor. Então, aqui eu poderia posicionar em frente à idade, clicar aqui em dados e validação de dados. Então, eu quero trabalhar com números. Então, está entre 18 e ter no mínimo 18 e no máximo 50 anos. E aqui eu posso dar algumas mensagens de entrada, por exemplo, atenção, idade adicionada deve estar entre 18 e 50 anos. E o alerta de erro é que ele vai parar. Então, eu consigo adicionar mensagens à minha validação de dados também. Dou um OK. Então, agora, se o usuário posicionar o cursor aqui em cima da célula, ele vai falar: idade adicionada deve estar entre 18 e 50 anos. Então, se eu colocar 19, beleza, ele aceitou. Mas se eu colocar 51, vamos ver o que vai acontecer se eu clicar fora. Ó, ele já vai dar uma mensagem: o valor inserido não é válido. Então, outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nesta célula. Então, eu vou parar, eu não vou aceitar que seja digitado um valor que está fora do meu intervalo. Então, por isso que a validação de dados, né, é importante, que como eu falei anteriormente, ela evita, né, que erros sejam, que dados com erros, né, sejam inseridos na minha planilha. Então, essa correção da prova, né, que eu fiz anteriormente, ela serve para todas as turmas, né, então ela te dá uma base geral para a prova colegiada. A validação de dados também, né, então é basicamente o que eu falei, que ele evita que informações sejam inseridas, né, que não estejam de acordo com o padrão que o usuário permitiu. E além do Excel, vai cair na colegiada também informações sobre conceitos web, então intranet, extranet, internet, os conceitos também de softwares livres, né, que tem o código-fonte aberto. Essas informações também vão estar inseridas na prova colegiada. No mais, bons estudos para vocês, né? E até mais. Obrigada a atenção.